Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. O cinema não tem medo de tocar em tópicos sensíveis, né? Como a gente já viu aqui no Piuí, Requiem para um Sonho fala sobre vícios, né? Então o cara que é viciado em drogas, a outra que é viciada em remédios, em programas de televisão. O vício, ele destrói as pessoas. E outra coisa que destrói as pessoas... as armas. Tu deixa a mãe vendendo revólver? E entre tantos filmes que abordam as armas em guerras, em terrorismo e tudo mais, nós temos O Senhor das Armas, um filme que fala justamente sobre o tráfico de armas de fogo. O filme que tem um dos posters mais memoráveis da história do cinema e que com certeza você morou em um bairro que tinha uma locadora que tinha esse pôster bem grandão, assim, perto da entrada. E é um filme que talvez você não saiba, mas que é baseado em histórias reais e que teve grandes problemas para acontecer. Isso porque ele mexe num tópico muito sensível, que é como grandes potências estão envolvidas com o tráfico de armas. E é sobre essa obra que a gente fala hoje aqui no Piuí, então apague as luzes do seu quarto, tire as armas da sala para ninguém pegar você no flagra, porque tá começando mais um filmes que existem aqui no Piuí, hoje sobre O Senhor das Armas. E eu, oficialmente, sou o senhor dos likes, mas para eu poder ser esse senhor, você tem que entregar os likes para mim. E em sua homenagem, o editor agora vai me fazer feito de likes. Aprovar o roteiro de um filme inspirador não deve ser tão difícil, né? Afinal, todo mundo gosta disso, é um filme bonitinho, é bom de vender. Agora, aprovar um roteiro provocativo, que mexe com várias nações e acontecimentos reais, isso pode pegar um pouco mal. O Andrew Niccol é um cara que já trabalhou com bons roteiros, como Gattaca e o Show de Truman, que tem essas críticas o tempo inteiro no filme. E ele queria aprovar o roteiro sobre esse cara que vendia armas para várias nações do mundo. Só que quando ele estava aprovando isso aí, o mundo vivia um clima de guerra, né? Tinha várias guerras mundo afora. Só bagunça. E olhando para esses conflitos, Andrew Niccol, que já tinha interesse em fazer uma obra relacionada ao comércio de armas, começou a se aprofundar nisso. Ele fez um verdadeiro estudo. Ele descobriu, por exemplo, que onde existe comércio legal de armas, também existe comércio ilegal. Isso porque até mesmo as grandes potências, elas sempre dão um jeito de conseguir armas por baixo dos panos, entendeu? De outras maneiras. E ele começou a ir atrás disso, até que ele montou uma verdadeira tese, cheia de nomes reais, cheia de exemplos que ele poderia dar para os estúdios, e assim ele trouxe o roteiro de Senhor das Armas, que todas as vezes que ele apresentava para alguém, o pessoal falava assim, cara, é bem bom, né, mas vai pegar mal, né? Cara, isso aqui pode dar uma complicação, então acho melhor a gente não fazer. Deixa pra lá. Esquece essa merda aí, pô. Foi assim que o roteiro acabou sendo engavetado por um tempo, até Andrew Niccol decidir que ele ia tentar lançar isso aqui de uma maneira independente. Eu mesmo faço isso. Nesse momento, ele acabou encontrando-se com Nicolas Cage, que olhou o projeto, se interessou e assim os dois juntos conseguiram angariar fundos para que finalmente essa obra tão provocativa, da qual todo mundo tinha medo, fosse lançada. Quer dizer, todo mundo não, né? Os estúdios americanos, que se sentiam muito incomodados e muito intimidados com o que estava sendo feito aqui. Rabo preso? Lançado em 2005 com roteiro e direção de Andrew Niccol, Senhor das Armas abre ali com uma cena que mostra o processo de criação de uma bala, né? Então a gente vê desde o início eles pegando metal, depois fundindo e tudo mais, e vai passando uma esteira, assim, chegando até a arma de um menino, esse menino dá um tiro e mata outro menino. Ai! E enquanto a gente assiste isso, Yuri Orlov, um imigrante ucraniano que vive nos Estados Unidos, vai explicando que esse mercado de armas ele é imenso, são mais de 500 milhões de armas espalhadas pelo mundo, uma arma a cada 12 pessoas, um mercado muito rico e tudo mais, que gera bilhões e bilhões de dólares. Existem mais de 550 milhões de armas de fogo em circulação no mundo. Essa cena é muito lembrada porque a gente tem aqui o Yuri Orlov, que é o personagem principal do filme, explicando como é que funciona esse processo, como tem armas disparadas pelo mundo, como é que funciona o comércio dessas armas e como que, por mais que seja errado em certos momentos, meio que virou um lugar comum entre os países. Eles entendem que é necessário que as armas existam e as pessoas têm que vender mesmo isso aí. Tá por quanto esse revólver?
E o Miguel tinha comentado do pôster do filme, que é muito icônico, e ele também tem essa abertura que todo mundo que assistiu ao filme lembra, não existe. Você vê uma vez, nunca mais você se esquece. A cena é muito boa, é muito interessante a maneira como ela é engenhada, apesar de hoje em dia, né, se você for assistir ao filme, você vai perceber que o CGI envelheceu um pouco mal. Então a cena que era tão impressionante, hoje ela já não é mais tão realista. É que a gente via em TV de tubo nessa época, né? Então daí pra gente ficava de boa. Mas ainda assim, pela criatividade e pela maneira como ela consegue mostrar, né? Ela sintetiza muito bem. A bala é fabricada aqui, ela passa por todas essas mãos. Olha quanto dinheiro movimenta isso aqui até ela finalmente chegar a uma arma e tirar a vida de uma pessoa, né? Felizmente, para nós todos, esse filme não fica apostando em CGI o tempo inteiro. Tudo aqui é muito real, inclusive as armas do filme. Foram adquiridos mais de 3.000 fuzis para fazer esse filme aqui, para que tudo ficasse real. E tudo isso também gerou uma grande crítica em cima do filme, já que o Andrew Niccol queria criticar o tráfico de armas e a produção de armas, mas aí ele teve que comprar 3.000 fuzis. Eu não lembro disso aí, não. Que foram destruídos depois, mas ninguém sabe se uma peça ou outra não foi parar no mercado. Então ele é um filme que em todos os detalhes tem algum tipo de polêmica envolvida. Aliás, tem uma cena mais na frente no filme que o personagem do Yuri Orlov vai estar conversando com outro cidadão e no fundo tem vários tanques alinhados. E isso não é CGI, tá? De fato, esses tanques estavam lá. A produção teve que meio que alugar com um vendedor tcheco que tinha esses tanques para poder fazer essa cena. E assim, eu tiro o chapéu, tá? Porque os caras realmente foram atrás para poder fazer a parada mais real possível. E essa história é muito doida, porque os tanques já estavam vendidos e a produção do filme tinha uma janela de alguns dias para ir lá gravar a cena, porque depois esses tanques iam para outro país, entendeu? Então foi toda uma correria para poder fazer esse momento ser o mais real possível. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Na sequência, a gente conhece o Yuri em sua juventude, né? Era pra ser o nosso querido Nicolas Cage jovem nessas cenas, mas a calvície atrapalhou um pouco. É o calvo, a tropa do calvo. E a gente entende que ele é membro de uma família que veio da União Soviética para os Estados Unidos e lá sobrevive há um bom tempo. Sobrevive porque não é uma família abastada, entendeu? Trabalha ali no restaurante, faz um dinheirinho como dá. E o Yuri é um cara sonhador, ele quer ganhar muita grana. E num certo momento ele presencia um assassinato e ele percebe, para esses assassinatos acontecerem, precisa de arma. E alguém precisa vender essa arma. Então ele tira essa conclusão, não sei de onde, que ele poderia vender arma. Naquele dia eu entendi que o meu destino era satisfazer uma outra necessidade humana básica. Esse filme tem algumas frases de impacto no texto que elas são legais, né? Então aqui ele fala, por exemplo, a minha família tem restaurante porque essa é uma necessidade básica, todo mundo precisa comer. Você entra no ramo dos restaurantes porque as pessoas sempre vão precisar comer. E aí, nesse momento, ele fala que ele percebe outra necessidade da humanidade, que é a de tirar vidas. Sempre tem alguém querendo tirar a vida de uma outra pessoa. Então ele pensa, olha, vou sair desse ramo e vou ir para outro que é mais interessante. Para isso, ele convida o seu irmão Vitaly, interpretado pelo Jared Leto, que trabalha no restaurante, mas que, segundo o próprio Yuri, não sabe cozinhar. Ele diz assim, cara, eu poderia vir aqui almoçar todos os dias de graça no restaurante, mas a tua comida é ruim, por isso eu não venho. Então tu não tem futuro nessa profissão, vamos comigo vender arma. Sai daqui! E ele tenta se enfiar nessa indústria, mas ele é um peixe pequeno, então o pessoal meio que ignora ele. Ele percebe que ele não tem como comprar os grandes carregamentos de forma legal. Ele vai na CCXP das armas, né? Inclusive ele vai num evento que é a CCXP das armas, porque tem uma mulher em cima de um tanque de biquíni fazendo cosplay, e aí tem um pessoal vendendo. Cara, é uma loucura isso aqui. Não sei se existe isso na vida real, talvez existe, né? Eu tô aqui cagando em cima da parada. O fato é que ele percebe, né, bom, vou ter que tentar fazer isso de uma forma ilegal, né, tentar falar com um representante ali, que vende por debaixo dos panos, vou pegar a arma, vou vender não sei pra quem, e vou tentar fazer isso na maciota. Quem não tem as manhas não entra não. E aí ele consegue, mas uma coisa que me incomoda um pouco nesse filme é esses saltos que ele dá, né, tipo assim, pô, quero vender arma, daqui a pouco ele já tá nesse evento de vender a arma, daqui a pouco ele já tá falando com gente ilegal. Eu não entendo muito bem como é que ele conseguiu conhecer as pessoas pra chegar lá, entendeu? Mas ele conseguiu. O filme não se foca muito em mostrar como ele chegou, mas sim onde ele chegou. Então a gente vê logo depois que ele já está negociando com países que estão em guerra, e aí a gente vê que ele começa a negociar com os lados opostos dos mesmos conflitos. Então de uma guerra ele tira 2 clientes sempre. Ele vai, faz todas essas vendas e tudo mais. Ele inclusive comenta, né, que uma coisa que ele fica muito triste quando ele tá num campo de guerra e vê as pessoas se matando é notar que uma daquelas armas não é dele. Tem pessoas atirando umas nas outras. Sabe o que eu faço quando vejo isso? Observo que armas estão usando e penso, por que não são as minhas? E assim, o filme
filme, ele tem essa narração em off do Nicolas Cage, né? O filme até meio que parece meio um Martin Scorsese da vida, mas é muito texto. Nossa, cada segundo do filme tem uma narração. Esse filme realmente se esforça para que você entenda tudo o que tá acontecendo. Só que às vezes a sua cabeça pode ficar tão cheia de ouvir o Nicolas Cage falar que você perde um detalhe. Ele só conseguiu fazer parte de só que ele não sabe fingir. Mas uma coisa que a gente tem que falar é que o protagonista aqui não é bonzinho, entendeu? Não é aquele protagonista que, eu sofria muito e tive que vender armas para poder sobreviver. Não, a gente entende que ele é um cara que entendeu como é que funciona o sistema e não tem problema nenhum de sugar isso aí. Mas existe alguém muito incomodado com isso, que é Jack Valentine, um agente da Interpol que tá atrás de pessoas que fazem tráfico de armas. Ele suspeita muito do Yuri Orlov e ele vai ser sempre essa pedra no sapato que vai ficar perseguindo esse cidadão. Dizem que todo homem tem um preço, mas nem todos têm. O agente da Interpol, Jack Valentine, não pôde ser comprado. Nessa ascensão, eventualmente, o Yuri acaba perdendo seu parceiro de negócios, o seu irmão Vitaly, porque o garoto é viciado em cocaína, né? Eles vão fazer ali uma negociação com a Colômbia, e a Colômbia sabe como é que é, né? Eu poderia pagar em dinheiro, mas eu também... Dinheiro, café, cocaína. E ele vai lá e aceita cocaína, e o guri acaba ficando muito viciado nisso aí. E aí o Yuri é obrigado a chegar pro garoto e falar assim: sai daqui, volta pra cozinha, vou te colocar aqui internado num local pra você melhorar, mas sai dessa vida que não é pra tu. Você vai morrer daqui pro Natal. Sem o Vitaly, não muda nada, porque os negócios decolam, vai tudo dando certo. Só que o Yuri, ele também quer amar, os brutos também amam, e ele é apaixonado por uma modelo famosíssima, Ava Fontaine. Ele sempre vê ela nos outdoors, ele acha essa mulher linda. Então ele arma todo um teatro para conseguir se aproximar dela. É legal isso. Ele reserva um hotel inteiro, ele chega com um jatinho que tem o nome dele, mas que na verdade é um jatinho que ele alugou, mandou pintar o nome dele rapidão antes da decolagem, e assim ele consegue se aproximar e iniciar um relacionamento com ela. Você não pode forçar alguém a se apaixonar por você, mas com certeza você pode aumentar as suas possibilidades. E não demora muito, os dois já se juntam, se casam, e ela suspeita que aquela vida de luxo que eles têm não pode ser, porque esse cara comercializa, sei lá, carros ou não sei o quê. Mas ela gosta, entendeu? É uma vida fácil pra ela, uma vida confortável, então ela, como boa mulher de bandido, aceita a situação e ponto final. Ela faz a famosa vista grossa. Tô pagando! E pra mim, o grande diferencial desse filme é o personagem do Yuri. Porque a frieza dele, do jeito que ele encara o mundo, ele tá nem aí pra nada, ele só fazer o que tem que ser feito, cara, me apetece muito. Porque, que nem eu falei, geralmente esses filmes de criminosos, tu vê que, o passado difícil, eles sofreram demais, então eles tiveram que entrar nesse mundo, porque senão, como é que eles iam se dar bem na vida? Sempre tem esse contraponto, assim, né? Mas aqui o Yuri diz que não, cara, ele é frio mesmo, ele entende como é que funciona essa máquina e ele só quer aproveitar disso. Eu sou vagabundo, rapá. Inclusive, o Yuri, ele não se vê como um criminoso, ele se vê como um comerciante. Ele é um cara que tá fazendo essa roda girar, entendeu? As pessoas precisam comprar armas. E ele até fala, né, se não fosse eu, ia entrar um cara logo na sequência. É um outro cara, então ele se vê como esse vendedor e ele enxerga toda essa situação sem nenhum tipo de pudor, né? O Vitaly, às vezes, ele olha, por exemplo, crianças sofrendo em territórios de guerra e o Yuri simplesmente fala: irmão, isso aqui não é nosso. O nosso trabalho é vir aqui, vender e sair. O que vão fazer com essa arma não é de nosso interesse. E essa é uma das grandes críticas que o Andrew Niccol faz a esse processo de venda de armas como um todo, né? Que são esses intermediários que acham que eles não fazem parte do sistema, mas eles são sim uma das principais engrenagens do processo. Não tem nada a ver com isso. O Yuri acabou ficando com uma mulher gastadeira. E o que uma mulher gastadeira faz? Ela gasta. E aí ele acaba ficando sem os fundos, ele começa a entrar numa pindaíba e ele vai ter que aumentar ainda mais os negócios. Ele vai ter que fazer negócios com pessoas que ele queria evitar, porque ele percebia que essa galera era perigosa. Mas para poder manter a vida dele é o jeito, né? Tudo para manter a Ava no padrão ao qual ela, principalmente por minha causa, estava acostumada. Só que isso não resolve os problemas da vida desse cara. O que realmente surge aqui e que muda tudo é o fim da Guerra Fria. Queda do Muro de Berlim e tudo mais. Ou seja, esses países agora, eles iam passar por uma reforma. E todas aquelas armas que estavam sendo armazenadas de anos e anos e anos, se preparando para uma eventual guerra, elas eventualmente iam cair no mercado. E ele ia poder comprar isso por um preço de banana e vender depois. Não há nada melhor para um negociante de armas do que a combinação de soldados descontentes e almoxarifados cheios de armas. E aqui tem todo esse momento em que o filme mostra pra gente que quando
quando alguma grande nação entra em colapso, né, como foi com a União Soviética, a gente tem ali todos os militares que restaram e essas pessoas precisam receber alguma coisa, entendeu? São pessoas que recebem salários e tudo mais, e aí as nações não têm como pagar. Só que elas têm um monte de armas, e essas armas valem dinheiro. Então o Yuri começa a ir atrás desses arsenais que são esquecidos, e ele compra essas armas. Assim ele permite que as nações paguem seus militares, e ele pega tudo isso a preço de banana. Então o fim da Guerra Fria para ele é maravilhoso, porque ele tinha dinheiro em caixa, ele entope o rabo de arma e assim ele tem a AK-47 saindo até pelos ouvidos. É muita coisa! E assim ele pega todo esse montante de armas e começa a expandir seus negócios para a África, para a América, esses países mais perigosos que ele não queria se meter antes, mas que agora ele pode ter o que entregar. E assim ele vende arma para Dedéu na Libéria. Ali ele conhece o André Batiste, que é uma espécie de ditador da Libéria, que é um cara claramente perigoso, mas que paga em diamante, né? E aí facilita um pouco a vida do nosso querido Yuri. Acho que eu vou pagar em madeira ou diamantes. Com esse cenário do colapso da União Soviética e a venda de armas na África, a história do Yuri, o personagem aqui do filme, começa a se associar um pouco mais ao personagem da vida real que o filme se baseia, o tal do Victor Bout. Victor Bout, na verdade, é conhecido como Mercador da Morte, e a história dele basicamente é a mesma do Yuri, né? Ele aproveitou esse momento da história, foi lá, conseguiu um monte de armas muito baratas e assim se tornou esse grande, o maior vendedor de armas, o maior traficante de armas do mundo durante esse período. E não é só esse personagem que tem ali um paralelo com a vida real. O próprio André Batiste é com certeza baseado no Charles Taylor, ex-presidente da Libéria, que é acusado de um monte de crimes de guerra, também de tráfico de armas. Então claramente eles pegaram aquele cara da vida real e botaram um contraponto aqui no filme. E além disso, o filme menciona várias vezes, né? O Yuri menciona várias vezes, geralmente quando alguém critica ele e tudo mais, ele fala, não, você não tá entendendo, eu vendo essas armas, mas isso aqui não é nada. Ele fala isso pro policial, né? Ele fala, não é nada perto do que os Estados Unidos compram e vendem o tempo inteiro, perto do que o presidente dos Estados Unidos faz por baixo dos panos sem que ninguém saiba. E além disso, o maior negociante de armas do mundo é o seu chefe, o presidente dos Estados Unidos. Então, em resumo, esse filme aqui do Andrew Niccol, que é muito divertido, ele tem muita pesquisa por trás e ele começa a acusar muitas pessoas que não poderiam ser acusadas de coisas que elas fizeram. Por isso ele se tornou esse projeto que foi tão difícil de ser aprovado. Ninguém queria criar indisposição com o governo, falar que durante guerra de não sei o que o governo fez tal coisa. Cara, tô fora, todo mundo pulou fora desse projeto. Covarde! Com todo esse cenário, o Yuri encheu o bolso, tá com muito mais grana do que antes, só que a mulher dele tá desconfiada de algumas tretas, entendeu? Ela percebe um comportamento bizarro dele, começa a investigar uns papel ali, e os gambé, meu amigo, não param de ir atrás do cabra, estão tentando fazer de tudo pra descobrir alguma coisa dele, e eventualmente eles conseguem fazer ele ficar numa pior. Tem uma situação envolvendo um avião, onde ele tem que pousar e tudo mais, e quando o Valentine chega lá e começa a questionar ele, e aqui tem um diálogo muito legal entre os dois personagens, onde o Yuri fala sobre essas questões das armas e tudo mais, muito massa essa parte, e o Valentine poderia acabar com o Yuri ali, mas ele é um cara justo, né? Ele tem que fazer as coisas pela via da justiça. Então, mais uma vez, o Yuri consegue escapar. Deixa eu fazer ele desaparecer, Sr. Valentine. Por aqui as pessoas desaparecem o tempo todo. Eu não posso fazer isso. Entretanto, o Valentine vai vasculhar na casa do Yuri, vai ver o lixo dele e lá ele consegue encontrar armas e documentos picados que ele vai, cola de novo e aí sim ele vai conversar com a mulher do Yuri. Ele mostra pra ela que esse cidadão não é tão bonzinho quanto parece não, esse cara tá matando muita gente indiretamente. E aí a esposa do Yuri fica completamente enojada com essa situação, ela decide que ela não pode mais viver naquela casa, ela não pode mais usar aquelas roupas, porque ela diz que tudo aquilo, toda a fortuna que eles têm está suja de sangue. Não posso viver nessa casa, tudo está cheio de sangue. Para não perder a esposa, o Yuri entra na linha e fala, não, beleza, eu vendi a arma e tal, eu tinha esse bagulho, mas vou parar, tá? Parei, vou começar a vender madeira agora, tá? Vou falar aqui, fazer um negócio limpo. E ele até tenta, durante um tempo ele consegue. Ele ganha muito menos dinheiro, né? O que incomoda ele um pouco. Eu perdi meu dinheirinho! E daqui a pouco o passado bate a porta dele, né? Vem lá o presidente da Libéria e fala, ô meu querido, você tem que fazer negócios comigo, tá? Tô precisando de arma de novo. Meu filho e eu queríamos fazer algumas comprinhas enquanto estamos aqui em Nova York. Inclusive o filho do presidente fala, você me prometeu a arma dos filmes do Rambo. E eu não recebi essa arma ainda. Então eu queria ela, entendeu? Você ainda não me trouxe a arma do Rambo.
E aí o Yuri, vendo um diamante bem gordo na frente dele, pensa assim, quer saber? Eu vou aceitar isso aqui. Antes disso, claro, ele tem a excelente ideia de pegar o irmão dele de novo, o Vitaly, e levar junto. Por quê? Chaveirinho. Passear, né? Eu juro que eu não entendo, é porque o Yuri é um filho da puta mesmo, né? Porque o irmão dele tava lá de volta cozinhando mal, claro, mas tava lá, entendeu? Ele tava de boa, mas é claro que o demônio tinha que bater na porta do irmão de novo, né? Só você sabe, eu estou partindo hoje a trabalho e quero que você venha comigo. Os dois, então, são levados até a Libéria, só que dali eles têm que partir pra Serra Leoa, porque é um comércio... um lugar legal, né? É, um lugar bacana de se estar. E quando eles chegam lá e começa a negociação, o Yuri tá analisando o diamante, as armas estão ali, os carregamentos estão ali. O Vitaly, ele começa a enxergar alguns soldados tirando a vida de crianças. E nesse momento ele fala assim, Yuri, não dá, a gente não pode vender essas armas pra essas pessoas. Isso aqui é a podridão da humanidade, vamos embora desse lugar. Eles acabaram de matar um garoto da idade do Nick. Qual é o problema? Bate uma crise de consciência na cabeça dele, que é válida, eu concordo, mas o que ele faz na sequência, aí pra mim a verossimilhança vai pro caralho. Porque do nada o Vitaly pega uma granada, sai correndo e joga embaixo do caminhão cheio de armas. Explode e aí os caras são obrigados a matar o irmão do Yuri. A situação é bizarra, o Yuri não sabe muito bem o que fazer, então ele fica pianinho, porque ele tem que sair dali vivo. E o pessoal de Serra Leoa é muito honesto aqui, tá? Porque o Vitaly matou o filho do presidente da Libéria, mas ainda assim a turma diz assim, ele explodiu só um caminhão. Então o outro caminhão das armas a gente vai ficar, pega aqui a metade dos diamantes que a gente havia negociado. Apenas metade das armas foi perdida. Assim eu ainda tinha direito à metade dos diamantes. Fim do mundo. Só um comentário, né? O personagem do Jared Leto tá aqui pra mostrar pra gente essa crise de consciência, né? Como nem todo mundo consegue ser tão frio que nem o Yuri. Mas realmente o final dele é do nada, né? Meu Deus, ele já tinha visto essa cena milhões de vezes na vida dele. Aí chegou nesse dia aqui, ele decidiu, hoje eu vou botar tudo a perder, gente. Vou jogar minha vida fora. Vou jogar minha granada aqui. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Mas ele subornou mal um médico que fez aí os autos do que aconteceu com o irmão dele e ficou um projétil alocado no corpo do cidadão. E esse projétil acabou sendo associado ao Yuri e ele acabou sendo detido. Isso porque a polícia, através do Vitaly, estava perseguindo a Ava Fontaine, a mulher dele. E eles viram ela indo até algumas cargas de armas, né? A gente tem a cena dela descobrindo que, de fato, o marido dela tinha muita, mas muita arma guardada e que ele também tinha um quadro que ela havia pintado. Porque ela diz ao longo do filme, né, que ela, na verdade, cara, ela é um fracasso em todas as áreas da vida dela. Ela só tem o que ela tem por ser bonita. Ela fala, eu apenas nasci. Eu fracassei como artista, eu fracassei como modelo, eu fracassei como pintora. Só que ela vendia os quadros dela e não era alguém comprando, era o próprio marido que comprava pra incentivar ela e fazer ela pensar que ela tinha algum tipo de fama. Então aqui tem esse momento em que ela encara o fracasso mais uma vez, que ela perde todas as esperanças no Yuri. E você assistindo ao filme não deve ter notado, mas tinha um helicóptero perseguindo ela e esse era o helicóptero da polícia, que então chega ao carregamento e faz a conexão da bala com Yuri Orlov. Isso é seu? Jack Valentine finalmente teve o que queria. Yuri Orlov tá preso, o Valentine tá cantando vitória, só que em um certo momento o Yuri fala, olha, eu entendo, você tá feliz que você me prendeu e tal, mas eu vou ser solto. O que vai acontecer é que vai chegar um cara aqui, vai bater no seu ombro, vai falar parabéns pelo serviço, mas temos que soltar o Yuri porque ele não pode continuar preso aqui. Eu vou ser libertado. Serei libertado pela mesma razão que você achou que eu seria condenado. E ele fala que isso acontece porque ele é um mal necessário. O mundo precisa de pessoas como ele. E logo que ele encerra esse monólogo, acontece exatamente o que ele falou. Vem um cara até a sala, bate no ombrinho do Valentine, diz que ele vai ser promovido, que ele foi muito bem. Ele fica revoltado, mas não adianta. Yuri Orlov acaba o filme sendo solto, já não tem mais família, a sua mãe e seu pai não querem mais falar com ele, porque eles falam que os dois filhos morreram. Um morreu de fato e o outro morreu a partir do momento que se tornou o senhor da guerra. Meus 2 filhos estão mortos. E na sequência a gente vê ele mais uma vez em um campo de guerra, de terno, farmando algo. Metendo aquele discurso pra falar o mundão é assim, é isso mesmo. Mas eu estou de volta, fazendo o que sei melhor. E, cara, eu adoro esse final. Eu acho esse final muito foda porque o personagem Yuri é muito frio,
Tem ali um ensaio dele tentar melhorar enquanto pessoa, dele tentar largar essa vida, mas no final das contas ele é isso aí mesmo. E o sistema é isso mesmo, entendeu? O Yuri é só reflexo desse sistema que já tá assim há muito tempo. Ele não é inocente por causa disso. Ele faz parte dessa parada. Mas é muito legal como o filme termina, de fato, meio desesperançoso, né? Nunca faça guerra. Principalmente contra você mesmo. Com um orçamento de 50 milhões, esse filme aqui faturou apenas 72. Deve ter feito um dinheirinho a mais ali depois do home video, porque como eu falei, esse filme era um sucesso das locadoras, né? Eu sempre vi o post desse filme em tudo que era locadora tinha, mas fato é que não fez uma grana muito boa nas bilheterias. As críticas foram mistas, tem crítica positiva, outros não gostam tanto, mas pra mim ele é um filme que ele chama a atenção, entendeu? Ele não é chato, ele é dinâmico, mesmo tendo um monte de papo, e ele é muito interessante, você fica muito preso na história, né? A principal reclamação aí de muita gente é que o filme tem muita narração. E de fato eu acho que ele tem muita narração. Às vezes ele realmente se passa nisso, o tempo inteiro alguém falando no seu ouvido, às vezes você só quer assistir uma cena sem ter alguém te explicando o que você tá assistindo, entendeu? Então eu acho que o filme se passa nisso, mas que nem o Miguel falou, é um filme interessante, você quer saber o que acontece, o personagem Yuri Orlov é muito bom, a maneira como as coisas acontecem, né? E eu acho muito legal que no meio do filme tem um momento em que ele decide se afastar desse comércio ilegal de armas, mas a gente vê que logo depois ele acaba retornando e assumindo a essência dele, né? Que pra ele muitas vezes é uma essência de comerciante, não é uma essência de assassino, não é uma essência de bandido, é de um cara que tá simplesmente vendendo um produto que todo mundo quer comprar. É o famoso, eu só trabalho aqui. Eu sou trabalhador, sou Zé Povinho. E apesar de não ter sido um grande sucesso, esse filme se tornou uma espécie de clássico cult, todo mundo conhece, todo mundo assistiu, todo mundo lembra do pôster, todo mundo lembra da abertura, todo mundo lembra desse personagem. No final também, né? Do final dele. Então, o Senhor das Armas vai ganhar uma sequência. Nicolas Cage estará de volta como Yuri Orlov e agora teremos aqui também Bill Skarsgård interpretando o filho dele, que acaba assumindo os negócios do pai, trabalhando no mesmo ramo. Então a gente vai ter a possibilidade de ver como que esse pai moldou o seu filho de maneira que ele acabou entrando no mesmo ramo e virando talvez um novo Senhor das Armas. Eu acho curiosa essa sequência aqui, parece que o primeiro filme não necessitava de uma sequência, era um filme redondo, ele fecha ainda com essa abertura de que esse mercado vai continuar, independente do que se faça, mas, bom, vai ter esse filme aí, o Bill Skarsgård é o rei de estar em filme ruim, né? Ele tá em 300 filmes ruins, um atrás do outro, então assim, sei lá. Tomara que seja pelo menos legal, porque esse filme aqui é legal, é memorável, então eu torço pra que a sequência seja assim também. Eu sei que você tá comentando aí, vocês estão malucos, como é que vocês não botam isso aqui em filmes top? Cara, ele tem problemas, entendeu? Apesar de ser um filme muito legal, mas ele não é um filme top, assim, muito bom, ótimo. Ele é legal. Bom filme, divertido, memorável, assista se você nunca assistiu. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta sua opinião a respeito de Senhor das Armas. Eu sei, você vai comentar que ele é top e que a gente é burro. E não se esqueça, depois que você comentar que a gente é burro, de você ir aqui nos links da descrição, porque ali você vai encontrar links para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí. Ah, tem também para a loja, onde você encontra as roupitas do canal Piuí. Pra dar pipoco no coco tem que ter arma, né?